todos. Todo mundo pegou? Então eu vou entoar e vocês repetem, depois a gente vai seguindo o nosso estudo. Amanitvam adambitvam ahimsakshantirarjavam acharyopasanam shaucham stairyam atma vinigraha indriyarteshu vairagyam anahankara evacha janma mrutyo jara vyadi dukkha doshanu darshanam asaktirana vishwangaha putradara gruhajishu nityam cha samatitvatam ishtanishto papachishu mai chananna yogena bhaktiravya vicharini vivikta deshva sevitvam aratirjana sansadir adhyatma jnana nityatvam tattva jnanartha darshanam etad jnanam iti proktam ajnanan yadato niyata. Então, para aqueles que estão a primeira vez acompanhando, isso aqui são os versos do Bhagavad Gita, capítulo 13, versos 7 ao 11. 20 qualidades que todas as pessoas deveriam buscar e trabalhar, especialmente quando a gente trata de crescimento espiritual. Na semana passada a gente começou e a gente discutiu a primeira, Amanitvam, que significa ausência de orgulho. Hoje a gente vai seguir, a nossa segunda qualidade, ela é da mesma família, ela é irmã da primeira. Então eu falo e vocês repetem, Adambhitvam. Damba. A negatividade significa Damba. E Damba tem vários significados. Pode significar arrogância, pode significar hipocrisia, pode significar vaidade, pode significar teimosia. E eles estão todos relacionados com Mana, que era a primeira negatividade. Então, do ego, da ignorância, vem o ego. Eu não sei quem eu sou, eu começo a falar, eu sou, mas eu não sei. Do ego, vem o orgulho, que a gente discutiu na semana passada. E essas características de Damba deriva do orgulho. Então, uma pessoa orgulhosa, ela começa a expressar externamente com essas características. Arrogância, hipocrisia, vaidade, e assim vai. Adambhitvam, ou seja, o que Krishna está falando aqui? A gente deveria tirar isso das nossas vidas.
Vamos começar. São vários significados de damba, mas a gente vai discutir alguns só. O que é arrogância? Uma forma de se colocar acima dos outros. Uhum. Legal. O que mais? Lembra que a gente falou que quando a pessoa tem orgulho, ela está imaginando coisas dela mesma. Ela está imaginando... Alguém falou, você é linda, ela está achando que ela é linda. A gente aprendeu algumas coisas e a gente pensa que é aquilo e pronto. Então, arrogância é a pessoa, de tanto ela imaginar aquilo, de tanto ela realmente se identificar com aquilo que ela ouviu ou com aquilo que ela imagina, ela tem convicção daquilo. Ela é inteligente, ela é forte, ela é poderosa, ela é melhor. Então, com essa, o orgulho tira os pés do chão. E a pessoa tem tanta convicção de que ela é aquilo que foi construído, que ela impõe isso de qualquer jeito. E ela se torna arrogante. Porque se ela é todas aquelas qualidades que ela ouviu ou de que ela imagina ser, ela é superior, ela é melhor. Então essa pessoa vai andar com esse ar de superioridade e essa convicção. Arrogância. Eu estava lembrando. Eu não sei por que eu estava lendo um pedaço da história do Titanic. Tinha alguma coisa a ver com alguma palestra que eu ia fazer. E aí na inauguração lá, na hora de quebrar champanhe, o que o dono lá do navio falou? Esse navio é tão forte que nem mesmo Deus derruba. Nem Deus afunda. Nem Deus afunda. Nem Deus afunda, derruba. Nem Deus afunda. Deus só Deus. Peraí. Daqui a pouco a gente conversa. E aí tem a foto dele, depois de toda aquela tragédia, voltando com uma mantinha dentro de um bote inflável, chegando. Imagina a cara dele. Ele falou, era melhor eu ter morrido congelado do que agora ter que... Então é uma falsa percepção, é uma falsa identidade, a gente acredita tanto naquilo e a gente tenta impor isso nos outros e muitas vezes de uma maneira não amorosa. E isso não é só em palavras. Uma pessoa arrogante que tem essa convicção plena de que ela é tudo aquilo, ela não precisa falar, mas você vê ela andando, você já... O olhar, o desdém pelos outros. Pode ser em grau elevado e nítido, explícito, e pode ser sutil, mas expressa. Por exemplo, eu estava nos Estados Unidos, estava tendo uma cerimônia do fogo. E uma das pessoas que estava participando da cerimônia, era a primeira vez que estava fazendo as coisas. E essa pessoa não tinha muita habilidade. E tinha alguém que estava assistindo a cerimônia do fogo que era um expert. Meio... Tipo, eu sei, eu sou o cara. E aí, quando aquela pessoa às vezes fazia algumas coisas erradas, eu estava observando. Saía um sorriso dessa pessoa que estava olhando. Mas era um sorriso inútil. Ele não falava isso, mas aquele sorrisinho já falava tudo. O que era? Então, todos nós temos um pouco disso em algum momento, em alguma situação. Então, arrogância é um orgulho acentuado, expressado. Isso está claro ou não? Orgulho. O que é hipocrisia? Eles são meio parecidos, porque eles derivam do mesmo lugar. Mas o que é hipocrisia? Dizer uma coisa e fazer outra. Dizer uma coisa e fazer outra. Não só dizer. Ser uma coisa e projetar outra. O que mais?
Você cobrar dos outros aquilo que você não faz. Muito bom. Quer dizer, muito ruim, mas... Então, hipocrisia. Duas caras. Essa dualidade. Hã? Dois pesos, duas medidas. Dois pesos, duas medidas. A arrogância é que aquela pessoa tem a convicção. Ela não imagina que ela não é aquilo. Ela tem a certeza de que ela é aquilo. Mas na hipocrisia, não. A pessoa sabe que ela não é aquilo, mas ela precisa projetar. Então ela vem do orgulho também. Então, por que as pessoas têm necessidade de projetar? Porque hoje ela já construiu alguma imagem através de palavras ou através de alguma coisa e ela precisa manter isso de qualquer jeito. Ou ela sente que o orgulho dela está em risco, então ela precisa dar uma inflada. Então uma pessoa hipócrita, ela é diferente de uma pessoa arrogante, porque a arrogante tem convicção de que tudo aquilo é verdade. A hipócrita, ela enxerga e fala, eu não sou tudo isso, mas eu preciso mostrar que eu sou. Então pode vir de um complexo de inferioridade e pode vir de um complexo de superioridade. É comum ou não? Hipocrisia? Nós temos ou não? Sim. Nós temos. Em algum grau nós temos. O Guruji fala uma coisa. É muito difícil alguém que consiga ser como ela é. Como a pessoa é. Eu não estou falando de altas verdades espirituais. Eu sou a alma, eu tenho que ser a alma. Não. Quem eu sou mesmo. Minhas qualidades, meus defeitos. Raro. É muito raro alguém ser como ele é. Então a pessoa vem num ashram, fala, usa o japamala e aí vai para outro lugar, numa festa, fala palavrão, e aí vai para um outro lugar, muda completamente. Então, é difícil a pessoa ser como ela é, porque o tempo inteiro a gente está querendo mostrar para os outros. E a gente sempre está querendo mostrar que a gente é bom, não ruim. Então, mais do que eu sou. E assim por diante. Hipocrisia. Quando eu começo a pensar nisso, começam a vir umas histórias. Isso faz mais de 20 anos atrás. Eu tinha um amigo. E um dia eu estava conversando com esse amigo, chegou um outro amigo dele, ele apresentou. E aí ele começou a contar o que ele fazia. Ele falou que ele era policial. Mostrou a carteira dele de polícia, ele estava armado. E por que foi perguntar o que ele faz, né? Começou a falar dos assaltos e de tudo que ele tinha feito, dos êxitos. Foi quase que uma palestra. E aí, depois que ele foi embora, esse meu amigo falou assim, vou te falar uma coisa, ele não é policial. Ele se faz de policial. Ele arrumou uma carteira, andava armado, e ele mesmo começou depois a acreditar, acho, nisso. Ele entrava de graça nas festas, ele ia nos restaurantes e comia de graça. Pronto, virou um policial. O Don Quixote ao vivo. Hipocrisia. E o que é teimosia? Ser inflexível. A minha ideia está certa, a minha visão está certa, as outras estão erradas. É tudo meio que relacionado. Por que uma pessoa é inflexível? Porque ela tem certeza que ela está certa. E ela, lá dentro, a outra pessoa fala, vou te dar um conselho, isso não é bom o que você está fazendo. E ela fala, externamente ela fala, tá bom. Ela fala, não vou mudar. Eu estou certo. Então uma pessoa teimosa, uma pessoa cabeça dura, ela está conectada com orgulho, com arrogância, com hipocrisia também. A pessoa pode ser teimosa ou porque ela tem a certeza e a convicção de que ela está sempre certa, ou porque ela está se sentindo ameaçada, se sentindo insegura e fala, eu não posso dar o braço a torcer aqui. Eu preciso defender minha posição, porque o que vai ser de mim?
Isso está claro ou não? Nós somos teimosos ou não? Muitas vezes de birra também. A pessoa pode estar certa, mas eu não vou dar o braço a torcer. Por que essas coisas são ruins para as nossas vidas? Acho que todos eles carregam um karma também, né? Tudo isso carrega bastante o karma. Carrega um karma. E isso vai nos afastando da realidade. Porque isso está ligado com ignorância. Uma pessoa é arrogante. Ela nem sabe quem ela é. Ela está baseada naquilo que ela ouviu ou naquilo que ela construiu. E ela acredita naquilo até que ela vai ter algum tipo de problema e ela vai repensar e falar, opa, não era assim. Deus pode afundar esse navio. Eu preciso repensar meus conceitos. Uma pessoa que é hipócrita também. Mesmo ela, as características humanas dela, ela esconde e projeta. Imagina a característica divina dela. O quão longe está. Quanto mais a gente tenta ser quem nós não somos, a gente está chegando mais próximo de ignorância e não da verdade, da realidade. E teimosia também. Esse ato de ser cabeça dura e inflexível só aumenta o nosso ego. Então, esses três são o oposto de humildade, assim como o orgulho. Como eu faço para me libertar disso? Podia ter uma pílula, né? Como eu faço para me libertar de Dambha? Como eu faço para cultivar a Dambitvam? A ausência de todos esses negócios. Primeiro de tudo, eu tenho que conhecer isso. Ninguém quer ver essas coisas. A gente sempre disfarça e segue em frente. Primeiro, eu tenho que ter esse negócio de autoanálise. Eu tenho que olhar e falar, isso foi arrogância da minha parte. Essa palavra, essa expressão, esse pensamento foi arrogante. Não foi hipocrisia. Por que eu estou falando essas coisas se eu não sinto? Especialmente para nós estamos falando no caminho espiritual. Tinha um mestre e ele era muito famoso. E ele foi convidado a fazer uma palestra em Vrindavan. E ele era um mestre devocional. E ele lá era a terra de Krishna, então tudo é só devocional lá. E aí uma palestra antes a dele ia ser no dia seguinte. A pessoa que estava fazendo a palestra fechava os olhos, começava a falar de Krishna e começava a chorar. E todo mundo chorava e entrava. Ele falou, Deus, eu não tenho devoção nenhuma. Eu não consigo chorar. O que ele fez? Pegou tipo cânfora e foi lá num lugar. E antes da palestra dele, começou a passar no olho para chorar. Só que alguém estava vendo. E aí na hora da palestra ele falou, alguém levantou a mão, funcionou a cânfora. Conhecer, entender, ser sincero. Isso aqui é hipocrisia. Ter clareza. E depois da clareza a gente tem que ser firme com nós mesmos. Eu quero crescer. Essas coisas todas são um gigantesco obstáculo para o meu crescimento. Enquanto eu me basear nisso, enquanto minha felicidade e minha segurança for nessas coisas todas, eu estou longe. Então, ter clareza e ter firmeza e falar, eu vou me libertar disso. Eu não vou mais aceitar isso na minha vida. E gradualmente, com essa consciência, viver diferente. Eu vou tropeçar? Vou, um monte. Mas se eu pelo menos tiver clareza de que isso não é bom e eu preciso, aos poucos, me libertar disso. Algumas coisas que o Guruji pediu para a gente pensar. Primeiro, eu sou honesto comigo mesmo. Os outros podem não perceber, mas comigo, eu sou honesto,
eu sei o que eu sou aqui dentro, eu sei meus sentimentos, eu sei o meu conhecimento, eu estou claro disso. A outra é, eu tento me mostrar para o mundo diferente do que eu realmente sou. A outra é, eu consigo perceber em mim mesmo orgulho e ego. Só para a gente refletir. A outra é, eu percebo o egoísmo nos meus pensamentos, palavras e ações? Quais são as minhas intenções por trás dessas coisas? E a outra é, eu me considero humilde? Eu sou humilde de verdade? Eu sinto que eu tenho humildade ou não? Alguma pergunta? Acho difícil responder para si mesmo se é humilde ou não. Se responder sim, já tem alguma coisa estranha já, né? Na verdade, não é necessariamente responder sim ou não, mas é uma reflexão. Então, quando você pensa em humildade e pensa na sua vida, ela se encaixa ou não? Por exemplo, o seu conceito de humildade e o seu conceito de vida atual está alinhado ou tem algo destoando? Então, é mais uma reflexão. Não dá para responder sim categoricamente. Alguma pergunta? Nessa reflexão, eu me comparo comigo mesmo ou comparo com outra pessoa? Algumas têm que ser com você mesmo. Primeiro a gente tem que entender o que são os conceitos. Então, por exemplo, você tem que entender o que é egoísmo, a gente tem que entender o que é humildade, a gente tem que entender esses conceitos. E é legal a gente, por exemplo, ter referências. Então a gente pensa, por exemplo, no nosso mestre, vivendo, ou em grandes seres. Pensa em Jesus, pensa em esses seres exemplares que viveram com esses conceitos num nível muito elevado, e aí a gente pode se comparar. Então, por exemplo, eu vou pensar em humildade, eu vou lembrar do Gandhi. Eu vou olhar para mim e a última pergunta, eu me considero humilde? Jesus lavando o pé. Jesus lavando os pés dos discípulos. Então, referências e compreensão do conceito, e aí você traz isso para a sua vida. Mas é muito importante, a gente já falou isso na aula passada, nunca me colocar para baixo com essa autoanálise. Nossa, eu sou um miserável. Esquece, nem quero mais pensar nisso. Nossa, olha a minha arrogância. Não. O perceber suas negatividades é um passo maravilhoso para o crescimento espiritual. E ele tem que ser feito com imparcialidade. Sim, eu percebo e vou eliminar. Eu não sou arrogante. Tem um negócio lá chamado arrogância, que é uma sujeira na minha consciência, eu vou eliminar. Então, não se deixar influenciar negativamente ou se colocar para baixo com essa percepção mais clara desses nossos companheiros de viagem. Certo? Um exemplo dessa ausência de hipocrisia, eu estava pensando, é o Guruji. Ele age igual uma criança. E ele é exatamente como ele é o tempo inteiro, onde for, onde quer que ele esteja. A porta no quarto onde ele dorme não tem, na verdade a porta não, o quarto onde ele dorme não tem porta. Ele é o mesmo, deitado, de pé, andando, sozinho. Se você chegar lá escondido, ele estiver lá, ele não vai esconder. Ele vai estar igualzinho como você viu ele numa palestra, ou no banheiro, ou comendo. Idêntico. Administração de porta aberta. Porta aberta. E isso uma criança é assim. Ela tem pureza e não tem nada para esconder. Se alguém conta uma piada e ela não gosta, ela vai falar, não gostei, isso aí foi horrível. Mas a gente faz o quê? Eu preciso rir, porque senão o que vai ser de mim? O que elas vão falar? Minha moral vai para onde? Então, o que é o crescimento espiritual? É gradualmente começar a se tornar igual uma criança. Nesse aspecto de pureza, de sinceridade. Como a gente foi um dia. Como a gente foi. A gente nasceu com a divindade manifestada, com essas qualidades. Aí começaram a ensinar a gente o caminho errado, a gente esqueceu, enterrou tudo. Agora a gente tem que se esforçar para voltar a ser criança de novo.
Certo? Adambitvam. E aí, é meio que essas 20 qualidades são meio que um fluir. Elas são todas conectadas. Uma vai levando a outra. Nós vamos para a próxima agora. Eu falo e vocês repetem. Ahimsa. E o que é ahimsa? Não. Não violência. Não violência. Pode ter a ver. Gandhi. Ahimsa significa não violência, que é o oposto de hinsa. Então esses três são eliminação. Eliminação do orgulho, eliminação da hipocrisia e eliminação da violência. Se a gente olhar para a natureza, existe violência ou não? A natureza existe. Você olha o mar, ele pode parecer uma piscina. Em algum momento, nossa, tem umas marolas. E aí um momento tem tsunami. E aí o que as pessoas falam? Esse mar estava violento. O mar pode ser violento. Os animais podem ser violentos. O mesmo animal pode ser bonzinho e dócil, um pouco mais nervoso, e pode ser extremamente agressivo, dependendo do estímulo que ele recebe. O único que não pode ser violento é o ser humano. O ser humano também. Natureza, animais e seres humanos. Os três têm esse aspecto de violência neles. Qual a diferença entre natureza e animais para o ser humano? Nesse aspecto. Consciência, percepção. Então, os animais não podem mudar, é só instinto. Alguém foi mexer na comida dele, ele vai mostrar os dentes e se você puxar mais um pouco, ele vai te morder. O mar vem, vai, o vento vem, vai continuar assim. Mas o ser humano, ele tem a capacidade de mudar e a inteligência para escolher. Isso é certo e isso é errado. Isso é uma grande qualidade, uma grande característica do ser humano e diferencial, mas ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade. Porque se eu não uso a inteligência, se eu não uso esse meu livre-arbítrio de uma maneira inteligente, o que acontece? Agora, karma. Eu vou colher. Então, ahimsa. Os mestres falam que a ahimsa, a não violência, é a virtude mais nobre que um ser humano poderia desenvolver. A partir dela, todas as outras se desenvolvem naturalmente. Não violência. Foi a grande bandeira de conquista de Gandhi. Todos os mestres, esses seres iluminados, são completamente imersos nessa não violência. Violência pode ser, tem muitas categorias. Então, violência pode ser de 3 tipos. Violência verbal, violência física e violência mental. Eu posso bater em alguém, eu posso pensar mal de alguém, e eu posso falar mal para alguém, agredir alguém verbalmente. Violência pode ser de 3 níveis. A violência leve, que é, vamos supor, eu falo para uma pessoa, isso que você fez não foi certo. Eu falei de uma maneira tranquila, mas aquilo de alguma maneira trouxe um sentimento ruim nela. Ela ficou um pouquinho chateada. Já passa. Porque ela vai pensar e falar, é verdade. Violência moderada. Eu fiquei irritado porque ela fez isso mais 3, 4 vezes. Falei, você é burra. Quando que você vai aprender? Já doeu mais. Mas tem a violência intensa. Que uma pessoa mata a outra. Os 3 níveis são considerados violência, nesse aspecto. Mas o resultado, dependendo da intensidade, vai ser igual. Mais intenso ou menos intenso, mas ele vai vir. Outro aspecto de violência, dessa característica. Violência não é só quem faz direto.
eu posso participar de outra maneira. Eu estimulei. Então, vamos supor, eu não tenho condições de bater no Ricardo porque ele é maior e mais forte. Mas aí eu vou pedir para alguém, eu falo, Morgan, você é maior, vai lá, dá um jeito. Lavei minhas mãos. Eles fizeram violência, eu não fiz nada. Verdade ou não? Não. Eu fui o causador dessa violência, mesmo se eu não fui lá e realizei a violência. E o outro, que é mais sutil ainda, é eu concordar com alguma violência. Eu não tenho nada a ver com o assunto, mas eu estou olhando e estou gostando, ou eu estou olhando e estou concordando. Não fazer nada. Ou não fazer nada ou concordar, estar de acordo. E não fazer nada com isso é concordar. E aí vocês vão perguntar, tá bom, eu vou passar na rua, tem duas pessoas se debatendo lá, se engalfinhando, Lívia Má, vai lá e separa. Dá ou não? Dois marmanjos se dando um murro um no outro, você vai lá e vai separar ou não? Muito gritar, né? Se eu não posso fazer algo fisicamente, eu posso fazer algo verbalmente. Se não der verbalmente, você vai se meter em rosco também, vai ser rinça, vai sobrar violência para você. Pelo menos aqui. Mentalmente eu tenho que me impor, falar, isso não está certo, eu não concordo. Você está vendo alguma guerra acontecendo? Você não pode ir lá e parar a guerra. Mas você pode orar e falar, Deus, isso eu não concordo, isso está errado. Então, verbalmente, mental, de alguma maneira você tem que ter clareza de que aquilo não é correto e se colocar. Isso está claro? Lembra que a gente está tentando chegar no divino, que é amor puro e incondicional. Qualquer tipo de violência, qualquer tipo de agressividade, qualquer tipo de irritação, qualquer coisa que é conectada a essa violência é uma obstrução para esse caminho. Mas assim, às vezes a gente também precisa ser enérgico, né? Se posicionar. E aí você falou aqui de primeira violência, que é a violência leve, né? Que a pessoa às vezes não gosta. Mas às vezes também é necessário. Mas nesse aspecto, isso não é violência. Vamos supor, o filho está fazendo algo errado, a mãe fala, não faz uma cara feia e dá uma bronca. É violência? Não. É amor. Lá dentro ela não está com raiva dele. Ela fez uma cara feia e falou forte, ela não vai mais fazer. Então isso não é violência. A violência é mais a intenção e porque vamos supor, um assassino com uma faca na mão e um médico com uma faca na mão. Os dois vão cortar uma pessoa. Um é violência e o outro é não violência. Mesmo se o médico fez um corte maior e o assassino fez só um furo. Um vai ser preso e vai ser condenado à morte. O outro vai ganhar um prêmio Nobel porque ele salvou alguém. Os dois fizeram furo. Então é a intenção. A gente tem que ser enérgico. Não violência não é externo. De ser pacato e bonzinho, pode me estapear. Não. Você tem que ter firmeza, mas é interiormente. Então, você pode falar com alguém, isso está errado. Você pode fazer cara feia para alguém, mas qual é o seu sentimento interno? Se você sentir desequilíbrio, irritação, raiva ou qualquer outro desses aspectos negativos, essa é a violência. É a energia. Ficou claro? O próprio Gandhi, né, foi bastante firme no propósito dele, ele tem bastante energia, mas sem violência. Ele criticava, ele falava abertamente, Se se posicionava, mas ele tinha esse aspecto. E isso tem que ser muito prático também nas nossas vidas. Porque as pessoas às vezes perdem um pouco o eixo desse negócio de não violência. Então, você vai andar na rua, você vai pisar de vez em quando numa formiga. E aí, o que você vai fazer? Você não consegue levitar ainda. Mas é a atitude. Uma coisa é você distraído andar na calçada e pisar numa formiga. A outra é você olhar para baixo e pisar onde está a formiga. Então a gente tem que ser muito prático nesse aspecto e olhar para dentro de nós e ver o que a gente tem que melhorar.
não se preocupar muito nesses detalhezinhos, mas a gente tem um monte de coisa para melhorar nesse aspecto de não violência. E é ali que a gente tem que colocar a nossa atenção. Não pensar em regras que vão deixar a gente bitolado. Não violência. Cristo, certa vez, falou: se batem na sua face direita, ofereça a esquerda. Arjuna, pouco antes de começar a batalha, ele quer fugir, né? Não quer lutar. E o Senhor Krishna fala para ele: não, isso não é a atitude correta. Então, como Legal. conflitante parece. São os dois lados. Jesus, através do exemplo, estava mostrando para o outro o que é não violência. Então, por exemplo, se alguém estapeia Jesus ou alguém num lado e a pessoa reage e briga, não só aquela outra pessoa foi violenta, como ela se tornou violenta. Então, Jesus estava nesse ensinamento falando assim: você não pode vencer a violência com violência, jamais. Você tem que mostrar que o amor é mais forte que a violência. O perdão e a tolerância conquistam qualquer outra coisa. Essa era a lição dele. Vivekananda falou uma vez. Ele perguntou para uma pessoa. Para um cristão. Jesus disse que se você receber um tapa, mostra o outro lado. E a pessoa falou sim. E a Vivekananda falou: e se quando você oferecer o outro lado, você levar outra bufetada? Aí essa pessoa falou: Jesus não falou essa outra parte. Aí o Vivekananda falou: sabe o que eu ia fazer? Outro tapa. A minha resposta seria: eu fechava a mão e ia dar um murro no meio do nariz dele. Eu já dei 2 chances para ele aprender e ele não aprendeu. Ele precisa de uma outra ação enérgica. Uma correção. Violência com violência é impossível. Ela só vai aumentar, ela nunca vai ser sanada. E no caso de Arjuna com Krishna, Arjuna estava num campo de batalha, ele era o guerreiro principal, e ele estava lutando por quê? Por honra, por glória? Não, ele estava lutando pela trazer a dinastia de volta em harmonia. Estava um caos, estava uma violência, estava completamente tudo de perna para o ar. Então, a princípio, o Arjuna ia ter que matar pessoas, era violência, sim, mas se ele não luta e não mata, o que ia acontecer? A dinastia inteira ia acabar por causa da violência e da corrupção. Então, um ato de violência dele para eliminar alguns ia salvar a vida de milhões. Então, por isso que Krishna estava falando. Nesse caso, para ele seria hinsa, um aspecto violento, se ele deixasse de lutar. Porque não só aquela geração, mas outras e outras iam continuar sofrendo. Então, era o sacrifício, talvez, de algo menor, de uma violência menor, mas para evitar uma maior. Ficou claro? Então, lembra, a gente tem que prestar atenção nisso nas nossas vidas. Por que as pessoas são violentas? Conectados com orgulho e arrogância e hipocrisia e tudo isso. Vamos supor, você se coloca sempre, você vai construindo o seu castelinho com mentiras. Eu sou isso, eu sou aquilo. E aí alguém vem lá e te desmascara. Qual vai ser a sua reação? Violência. Você vai ficar louco da vida que aquele miserável mostrou quem você era. Ou uma pessoa é arrogante e alguma pessoa vai lá e humilha ela. Violência. Então, a violência está ligada com orgulho, com ego, com... Ninguém vai ficar no meu caminho, senão eu corto o pescoço fora. Outra coisa que a violência está ligada, prazer dos sentidos. As pessoas destroem a natureza e judiam dos animais, por quê? Porque elas querem algo prazeroso para a boca ou para outras coisas, para vestir, para ficar perfumado e acabam. Então isso também é violência. Faz parte desse aspecto. O Guruji falou até de uma maneira muito sutil o que é violência. Você, por exemplo, está chateado com alguém.
E aí você vai para uma outra pessoa e desabafa sobre aquela pessoa. Mesmo que você tenha 100% de razão, a pessoa te fez mal, mas você saiu de lá com aquela violência que você recebeu dela, e o que você fez? Continuou dando vazão à violência. Falou, aquela pessoa me fez isso e isso e isso. O que você ofereceu para aquela pessoa? Violência, negatividade. É só para a gente entender aonde pode chegar isso. E que a gente está o tempo inteiro com isso próximo a nós, esse negócio de violência. Pensamento, palavra e ação. Um pensamento negativo é violência. Para você mesmo ou para os outros? Lembra, para prestar atenção, para ter clareza e gradualmente se libertar disso. Ter consciência disso. E no Yoga Sutras de Patanjali, Patanjali fala que quanto mais a pessoa cresce nesse aspecto de não violência, mais ela começa a influenciar os demais com essa energia de amor e paz. O Gandhi tinha um companheiro, o braço direito dele chamava Vinoba. E ele era no mesmo aspecto, ele era estabelecido não violência. E ele começou a fazer uma caminhada pela Índia e pelos países vizinhos, fronteiras, exatamente onde tinha os guerrilheiros. Sem nenhuma arma e sem falar nada. Ele começava a chegar perto desses lugares, o que acontecia? Os guerrilheiros iam lá e se rendiam a ele. Sem uma palavra. Nada. Sem uma ameaça. Sozinho andando no meio desses locais de guerrilha. As pessoas iam lá, tem fotos disso. As pessoas se ajoelhando com as máscaras de guerrilheiro e colocando as metralhadoras no pé dele. Pela energia de não violência. Então, qualquer esforço nosso nessa direção de não violência, qualquer consciência um pouco mais elevada e qualquer realmente uma energia nas nossas vidas para eliminar a nossa porcentagem de violência, de agressão, de irritação, gera uma energia tremenda positiva para o mundo, para todo mundo que está ao seu redor. Então, você quer um mundo mais pacífico, você quer um mundo melhor? Comece em você, com pequenas coisas. Enrola a língua antes de falar. Na Kriya Yoga a gente aprende a enrolar a língua. Para quê? Para isso. Pensa antes de falar. Segura, se controla. E o Patanjali fala, uma pessoa que realmente se estabelece em ahimsa, mesmo se ela vai numa floresta densa e tem um tigre faminto e olhando para você já com um guardanapo e com um garfo e faca na mão. Uma pessoa estabelecida em ahimsa, até um animal selvagem violento se torna um animal domesticado e amoroso do seu lado. A energia dessa pessoa transforma imediatamente até o mais vil dos seres humanos num ser amoroso pela presença dele. Até o Mártir em Jesus diz assim, fica quieto, Mártir. É isso, não violência. Qualquer tipo de violência que a gente discutiu é completamente anulada perto de uma pessoa estabelecida em não violência. A gente tem que caminhar em direção a isso. E gradualmente essa energia nossa vai emanar também. Qualquer esforço nosso nessa direção também está mudando. Claro. Lembra, é a mais nobre das virtudes. E a base para todas. Alguma pergunta? Diante de uma ofensa ou de um ato de arrogância de uma pessoa, a gente se calar e não falar, não devolver na mesma intensidade, ou seja, a violência com a violência, mesmo que seja na fala, se a gente se calar, é uma forma de se colocar e ajudar essas pessoas a refletir sobre essas ações? Claro, sim. Parece que é a melhor coisa a se fazer. Se você não concorda com algo, mas também não precisa ser agressivo para dizer que não concorda com aquilo. Então... Lembra que você pode se calar verbalmente, mas mentalmente você pode orar ou falar, não concordo. Você pode se impor de uma maneira diferente. Porque o que acontece? Quando você é agredido e você vai responder imediatamente, vai vir violência junto. Você pode ter razão, você pode querer o bem, mas se é na hora, vai dar besteira.
Por isso que, para todas essas qualidades, a pessoa tem que ser forte. Para a pessoa ser humilde, ela tem que ser extremamente forte. Para a pessoa praticar não violência, ela tem que ser extremamente forte. Por quê? Porque ela vai receber. E para ela não devolver com a mesma moeda, ela tem que ser muito forte. Porque se você não é forte, vamos supor, alguém descarrega, e aí você não fala nada, mas lá dentro você fica fervendo, envenenada, é rinça contra você. Então a gente tem que aprender a canalizar isso. Então se alguém te ofendeu, para você não jogar de volta o veneno para o mundo e fazer a mesma coisa, vai e ora, e desconta em Deus. Olha o que me fizeram, sua criação aí, olha isso aqui. Dá um jeito aí. Quando você canaliza para Deus esse tipo de agressividade, de violência ou de não concordância, sabe o que isso se torna? Devoção. Quando você compartilha com Deus essas suas negatividades, essas suas experiências, essas suas mágoas, para Deus isso aí é sinal de devoção. E o seu coração expande e se purifica. Mas se você oferece isso para o mundo, é veneno. Então é aprender a canalizar. A gente não pode acumular isso dentro de nós. De alguma maneira isso tem que ter vazão, enquanto a gente não tem uma força necessária para simplesmente ouvir, entrar no ouvido e sair pelo outro. Por enquanto não dá. Mas vai chegar. Se a gente se esforçar. Certo? Os mestres também. Claro. O que fazer com uma pele de animal que veio por caminhos diversos parar nas minhas mãos? Se você recebeu uma pele e se você entende que talvez isso veio por meios violentos e você entende que isso não é bom para você, tira das suas mãos. A gente tem que pensar, eu não sei a procedência, então eu não sei se foi ou não. A gente não pode se enganar, a gente tem que ser sincero. Dentro dos seus conceitos do que é violência e não violência, se você entende que algo veio originado de uma violência e você tem consciência disso, por que você vai usar? Por que você vai manter aquilo em mãos? Então, isso vai depender da consciência de cada um. Uma coisa é você participar de algo por ignorância. Mas uma vez que você sabe, uma vez que você fez essa pergunta, reflete. Se a gente quer crescer, a gente tem que tomar decisões, às vezes. E normalmente não são as mais fáceis, mas a gente tem que pensar. E isso é uma decisão individual. Ficou claro? Aí, no caso de você não concordar com uma imposição social, como uma lei de biometria ou mesmo o uso de um chip, como faz? Eu não vou entrar em detalhes específicos e particulares, mas quando você não concorda com uma coisa, primeiro, você pode mudar? Você consegue mudar a lei ou não? Você consegue mudar de país ou não? Se você não tem condições de mudar, você tenta entender ou tenta aceitar, ou se for algo muito errado e muito negativo, discorda, ora, se coloca internamente com essa atitude interior. A gente tem que prestar muita atenção com nossos fanatismos, nossos radicalismos, porque esses extremismos trazem só problema e sofrimento para nossas vidas. Então, esse aspecto de crítica de certos pontos de normas e leis, isso é um consenso comum de que isso é errado, de que isso é uma violência, ou é só talvez algumas pessoas pensam desse jeito? Então a gente tem que ter muito clareza também dos nossos conceitos e das nossas verdades. A gente tem que pensar nisso também, porque se a gente às vezes tem umas verdades, elas são um pouco distorcidas, não estou falando que é esse caso, mas a gente acaba gerando violência também, porque eu vou lá, começo a criticar e isso e aquilo, mas será que isso é verdade? Qual a base para eu falar e fazer isso? Mas o princípio é o mesmo. Se eu tenho algo que não está nas minhas mãos para mudar e eu não concordo, pelo menos em oração e mentalmente eu posso me colocar e não concordar. Se você tem clareza de que aquilo não é positivo, de aquilo se conecta de alguma maneira com violência, nunca, jamais aceite, mesmo se você não puder mudar externamente.
Claro? Sorry. Perguntar só uma coisa que eu penso faz um tempo, a ingenuidade, ela está relacionada assim, um pouco com a falta de humildade, assim, com a falta de pensar que existem outras possibilidades, e aí a pessoa é ingênua? Tem duas palavras, uma é ingenuidade e a outra é ignorância. Ingenuidade, o que eu sinto pode ter outros conceitos, mas está ligado um pouco mais com pureza. Está ligado um pouco mais com um aspecto mais positivo. Mas a ignorância está ligado ao aspecto negativo. Eles podem meio que se misturar. Uma criança pode ser ingênua, mas ela pode ser também, tem aspecto de ignorância. Mas o que eu vejo a diferença entre os dois, a ignorância é uma conotação mais negativa, que pode te fazer mal. Mas a ingenuidade é um aspecto, é o lado positivo dessa pureza. Você falou alguma outra coisa sobre a ingenuidade? Tipo, uma falta de humildade, ou até mesmo uma arrogância, assim. Não. A ingenuidade não é falta de humildade. A ingenuidade pode estar conectada com humildade. Mas uma pessoa, se pretender ser ingênua, é outra coisa. Ela tem conhecimento de tudo, malícia toda lá dentro, e ela se faz ingênua, aí isso é arrogância e falta de humildade, é hipocrisia. Mas uma pessoa ingênua, ela está mais para o lado da humildade do que da falta de humildade. Algumas reflexões que o Guruji pediu também para a gente sobre a ahimsa. Primeiro, prestar atenção na nossa alimentação. E a gente deveria fazer um esforço para reduzir ao máximo a violência envolvida nas nossas comidas. Pensa nisso de qualquer aspecto, mas entenda e reflita como isso poderia se aplicar nas nossas vidas. Segundo, a gente deveria fazer um esforço para reduzir os nossos desejos inúteis, ou os nossos desejos que não são realmente dignos de serem realizados ou não tão importantes. Porque o que acontece? Uma mente cheia de desejos vai gerar um monte de necessidades. E um monte de necessidades vai gerar o quê? Violência, exploração de natureza, exploração disso e daquilo, produção. Então, uma mente cheia de desejos vai gerar um monte de iniciativas e ações para a realização, e isso vai envolver, de alguma maneira, violência. Que a gente deveria, cada um de nós, conscientemente, fazer um esforço para tornar nossas vidas mais simples. Simplificar as nossas vidas significa trazer mais ahimsa também para as nossas vidas. E lembra, isso não tem uma regra, é de cada um. Como eu posso simplificar a minha vida? Um esforço para que as nossas palavras sejam mais amorosas. Sejam mais dóceis. Mesmo quando for algo duro para falar. Ainda assim, amoroso. Que venha de humildade, que não venha de arrogância. Que não venha desse outro aspecto. Prestar atenção nos seus pensamentos. E quando você perceber algum pensamento violento, algum pensamento de irritação, ou mau humor, ou algum pensamento de vingança, ou seja lá qual for relativa ahimsa, oferece para Deus. Tenha consciência dele. E não aceite ele entrar na sua vida e você se tornar esse pensamento. Então, observa. Talvez você não tenha força e você reaja, mas você entendeu. Chegou e eu fiz. Essa consciência é muito importante. Não é agradável de perceber, mas é importante. Preste atenção nos seus pensamentos e entenda os que não são condizentes para esse seu caminho de ahimsa. Isso está claro? Outro aspecto que ele falou. Prestem atenção e respeitem o direito dos animais. De qualquer maneira. Seja um animal que vai virar comida, seja um animal doméstico, seja um animal silvestre, não importa. Respeita
faça um esforço para respeitar o direito dos animais, de viver e de ter liberdade, dignidade e assim por diante. Orar. Orar para todos os seres desse planeta, para toda a criação. Por quê? Porque quando você ora para um ou para todos, a gente é conectado, a gente é um só. Então, se você, por exemplo, ora e fala, Deus, ajuda essa pessoa, e aí você está com raiva e fala, Deus, acaba com aquela. É tudo conectado. Então, das nossas vidas, esse é o modelo ideal. Não importa se a gente está perto ou longe disso. Das nossas vidas, o modelo ideal e o objetivo deveria só fluir amor. Independente disso ou daquilo, das nossas vidas deveriam fluir amor. Claro, trabalho? Sim, mas esse deveria ser o nosso ideal. E pode começar pela oração. Deus, eu estou louco com aquela pessoa, mas dá uma ajuda, vai? Dá um jeito. Quem sou eu para julgar? Oferecer, conectar. Lembrar que nós somos todos conectados. Vasudeva Kutumbakam. O mundo inteiro, a criação inteira é uma só família, percebendo ou não. E pensa, quando um membro da sua família está mal, para baixo, todos os outros são afetados. Ninguém consegue ficar, eu sou desapegado, eu estou bem. Não. Imagina se o mundo inteiro é uma família. Se um ser está se sentindo miserável em algum lugar, eu estou sendo afetado também. Imagina se a gente realmente sentir esse conceito. Que o mundo inteiro é minha família, onde eu for, se eu estou nessa rua ou na outra, se eu estou nesse país ou no outro. O mundo inteiro é minha família. A meditação e o caminho espiritual vai te levar cada vez mais para uma experiência disso. Todos os dias, é o último, prometo. Senão vai se tornar violência também já, né? Todos os dias, tentem praticar amor e compaixão. Como assim? O que é praticar amor e compaixão? A gente sempre pode treinar. Como eu posso ser mais amoroso hoje? Como eu posso compreender, tolerar um pouco mais? O dia inteiro a gente tem um monte de chances para isso. O dia só existe para isso, para eu treinar e para crescer. Se eu quiser, eu tenho muitas possibilidades. Certo? Chega por hoje, né? Vamos fechar os olhos, por favor. Observa a sua respiração. A respiração divina, a respiração da alma, que é a sua verdadeira identidade. Quando a gente se esquece dela, a gente é abraçado pela ignorância. E todos os problemas começam a partir daí. Cada respiração consciente é trazer luz para essa verdade, para a sua vida. Que nossas vidas sejam cada vez mais conectadas com essa luz, com essa verdade. Que os nossos dias sejam encarados como uma oportunidade para crescer e se aproximar de Deus. Que todas as situações boas ou ruins sejam aproveitadas para crescer. Que nossos dias sejam dias de celebração, de vitória, de transformação. Que gradualmente a gente se liberte de hipocrisia, de arrogância, de orgulho e vaidade, teimosia. E que gradualmente a gente alcance um estado, gradualmente, de reduzir a nossa oferta de violência para o mundo. Que dos nossos pensamentos, palavras e ações, mais amor comece a fluir, mais paz, mais alegria, menos agressividade. Até que cheguemos num ponto onde nossas ações, pensamentos, palavras não vão mais ferir ninguém, nenhum ser vivo dessa criação. Que Deus e os mestres abençoem nosso caminho, nossa jornada, que eles nos deem força e clareza
para caminhar e para a gente se tornar quem a gente realmente deve se tornar. Om Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramayaha Sarve Bhadrani Pashantu Makashti Dukha Bhavavet. Que todos nesse mundo, nesse universo tenham paz. Que todos sejam felizes. Que todos tenham saúde. Que não haja tristeza, nem sofrimento, nem miséria, nem violência em nenhuma parte desse universo. Om paz, Om paz, Om paz. Obrigado a todos e eu me curvo a todos vocês. Om, amém. Obrigado a todos. E uma ótima semana para todos nós.